pessoal, meu nome é Richard, eu sou médico e como já diz o título do vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que é a resistência insulínica. Eu gostaria de iniciar esta apresentação com um dado estatístico um tanto quanto assustador. De acordo com a Associação Americana de Endocrinologia, cerca de 85% dos indivíduos acima de 45 anos apresentam algum grau de resistência insulínica. Agora, para nós podermos perceber o quão grave isto é, antes precisamos perceber o que é esta resistência insulínica. Para isso eu vou usar uma pequena analogia, ok, para tentar simplificar um pouco e não usar termos muito técnicos. Vamos imaginar que o nosso corpo seja um hotel e que o corredor deste hotel sejam as nossas veias e artérias, isto é, onde o nosso sangue circula. Sempre que a gente tem uma refeição rica em carboidratos ou então açúcar, glucose, nós temos um estímulo para a produção de insulina a nível do pâncreas. Então, o pâncreas percebe que os níveis de açúcar foram para cima, com isso ele cria uma resposta caracterizada pela liberação de insulina para a corrente sanguínea. Certo. Então, voltando para a analogia do hotel, vamos supor que nós, as pessoas, somos as moléculas de açúcar. Okay? Os quartos do hotel são as nossas células. Então, se nós, as pessoas que nesta situação somos o açúcar, queremos entrar para o quarto do hotel, nós precisamos de uma chave. Neste caso, a nossa chave vai ser a insulina. Okay? A insulina nada mais, nada menos é do que um mediador que possibilita a entrada do açúcar para dentro das células. Correto? Agora, o que é isto de resistência insulínica? O que é a resistência insulínica? O que acontece é que, devido aos nossos hábitos alimentares atuais, nós temos uma alimentação bastante ocidentalizada, baseada em várias refeições por dia e consumimos bastante produtos ultraprocessados, carboidratos ultraprocessados. Então, o que está a acontecer é que por causa da nossa alimentação ocidentalizada, nós acabamos criando um estímulo exagerado e contínuo à insulina. Estamos a ter várias refeições ao dia e estamos a consumir alimentos que criam um estímulo muito grande para a produção de insulina a nível do pâncreas. Então, o que é que isto vai causar? Isto vai fazer com que o estímulo insulínico a nível das células seja exagerado. Isto é, voltando mais uma vez à analogia do hotel, tem muitas pessoas a entrarem no mesmo quarto, ok, com a mesma chave. Então, o que começa a acontecer é que estas células, para protegerem-se deste estímulo contínuo da insulina, elas bloqueiam os seus receptores. Neste caso, nesta analogia, os receptores de insulina a nível das células são as fechaduras dos quartos. Então, vamos supor que põe-se ali uma pastilha no meio da fechadura e, desta forma, nós, as pessoas que estamos no corredor do hotel, neste caso a artéria ou as veias no sangue, não conseguimos aceder ao quarto mesmo tendo a chave. O que é que isto vai criar? Vai fazer com que o corredor do hotel fique abarrotado não só de pessoas, mas de pessoas com as chaves no bolso. Ok? Então, no corpo acontece algo similar. As nossas células, por causa de terem um estímulo contínuo, exagerado da insulina, elas precisam de se proteger. Por quê? Porque esta sobrecarga de açúcar a nível das células acaba sendo danoso às próprias células, cria um dano, então estas células precisam de se proteger contra este excesso de influxo de açúcar para dentro dela. E como é que ela faz isto? Ela remove os seus receptores ou diminui a expressão dos receptores de insulina na sua superfície. Como eu falei anteriormente, isto vai resultar num acúmulo de não só de açúcar a nível da corrente sanguínea, mas também de insulina. Este aumento de açúcar e de insulina a nível da corrente sanguínea compõem aquilo ou compreendem aquilo que são os primeiros passos para uma pessoa tornar-se diabética. Essa é a razão pela qual, nos tempos atuais, estamos a ver uma explosão enorme de casos de doenças metabólicas como a diabetes. Agora,
é possível reverter esta resistência insulínica, que foi anteriormente causada pela alimentação? Para isso, eu gostaria de apresentar aqui um caso clínico de um paciente meu que veio até mim. Então, este paciente trata-se de um paciente de 60 anos, masculino, que se fez presente na consulta com a finalidade de perder peso, com antecedente de diagnóstico de resistência insulínica. E mais à frente eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente sabe se esta pessoa tem ou não resistência insulínica. Então, estes são os dados do paciente. Ele tinha um peso de 98,25 com uma altura de 1,78. Isto faz com que ele apresente o índice de massa corporal de 30,9, ok? Apresentava um perímetro braquial de 31 e um perímetro abdominal a nível da linha umbilical de 110 cm, com um perímetro de coxa de 57 cm. Ok, perfeito. Conseguimos ver através do índice de massa corporal que este é um paciente que está acima do peso para a sua altura. Mas mais importante do que isso, precisamos de estudar o equilíbrio metabólico deste paciente. Eu faço isso, e eu digo eu especificamente, porque cada profissional pode ter uma forma preferencial de avaliar aquilo que é a resistência insulínica, mas eu gosto de usar a prova de tolerância insulínica associado a um doseamento de insulina em jejum. Ok? Então nós podemos perceber que este paciente iniciou com uma glicemia em jejum de 6,02, ok? E após o consumo de 75 gramas de açúcar e após 120 minutos, a glucose aumentou até 9,28. Se vocês conseguem ver os padrões aí, percebemos que após 120 minutos este paciente apresentava-se com açúcar acima daquilo que é considerado o normal. Então, esta pessoa já está a começar a apresentar uma resposta deficiente à insulina. Os quartos do hotel deste indivíduo já estão a serem bloqueados. De acordo com a analogia que usei, as fechaduras estão a ser bloqueadas com a pastilha ali ou com o pedaço de papel, que é para a chave não poder entrar, ok? E como disse anteriormente, isto é uma forma de proteção da própria célula, porque ela estava anteriormente sobrecarregada, com alto influxo de açúcar para dentro dela, então ela precisa de se proteger. O interessante aqui é vermos que a proteína C reativa está relativamente alta. E eu digo relativamente alta porque apesar daqui dos parâmetros irem até 5.0, se esta pessoa apresenta uma proteína C reativa de 5.0 de forma crônica, isto já começa a preocupar-me, porque isto aqui é um sinal de um estado inflamatório subclínico prolongado. Esta pessoa apresenta pequenos níveis de inflamação generalizada no organismo e tem uma explicação. A insulina, juntamente com a glucose aumentada no sangue, agem como componentes pró-inflamatórios. Essa é a razão pela qual nós precisamos de controlar esta insulina. Uma das, obviamente, porque a outra razão é que se nós não abordarmos isto com antecedência, certamente este indivíduo tornar-se-á diabético nos próximos anos. Eu submeti este indivíduo a um plano alimentar de mais ou menos 4 meses, ok? Com restrição calórica associada ao jejum intermitente. E mais à frente vou falar um pouco daquilo que é o jejum intermitente e o impacto do jejum na estabilização daquilo que é o equilíbrio metabólico do nosso organismo. Então, o paciente foi submetido ao plano alimentar, foi bastante cumpridor, e isso é muito importante para que a pessoa apresente resultados favoráveis. Após a conclusão do plano, conseguimos perceber que ele de 98,25 terminou o plano com 84 kg, ok? E isso pôs-lhe em um índice de massa corporal de 26,5. Okay? Ainda não está dentro daquilo que é a normalidade, entretanto, conseguimos verificar uma melhoria significativa. Okay? 26,5, sabendo que o índice de massa corporal, a normalidade é até 25,
26,5 para um indivíduo de 60 anos está muito bom e eu estou satisfeito com esse índice de massa corporal. O perímetro braquial baixou de 30,9 para 27. O perímetro abdominal a nível da linha umbilical de 110 baixou para 96. E a coxa, que anteriormente apresentava um perímetro de 57 centímetros, baixou para 50 centímetros. Olha, ótimo, resultados espetaculares naquilo que, ou do ponto de vista antropométrico, as medidas e o peso melhorou bastante. Mas melhor do que isso ainda são os resultados laboratoriais deste indivíduo. Nós conseguimos ver aqui que, anteriormente, ele apresentava aqui um índice de glicose em jejum de 6,02 e após o término do plano, a glicose em jejum baixou para 5,55. A insulina, que anteriormente encontrava-se nos valores de 15,8, após o término do plano diminuiu para 9,1. E a proteína C reativa, que, como eu disse anteriormente, é um indicador de inflamação e provavelmente por causa da insulina alta que ele apresentava, o corpo dele estava num estado inflamatório, diminuiu para 2,7 após o término do plano. Podemos também levar aqui o teste de tolerância que foi repetido após o término do plano e, se lembram-se, o paciente após um teste de tolerância apresentou valores de glicemia de 9,28 que estavam acima daquilo que é os parâmetros normais. Após o término do plano, nós conseguimos ver que a glucose em 120 minutos baixou para 6,6. Isto aqui reflete uma melhoria muito significativa, bastante boa. Eu não podia estar mais satisfeito com estes resultados, porque conseguimos perceber que tiramos este indivíduo de um estado patológico com os valores de glicemia em jejum ou glucose em jejum aos 120 minutos de 9 para 6,6. Espetacular, espetacular. Então, como eu mencionei anteriormente, existe um processo por trás disto, ok? Não é qualquer dieta que vai fazer o indivíduo perder peso que melhora os valores de insulina, ok? Tem de ser especificamente o jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente é o único regime temporal de alimentação que tem o potencial de estabilizar o equilíbrio metabólico da pessoa. Para sustentar esta ideia que eu trago, eu vou pôr aqui o link na descrição deste estudo, ok? Infelizmente está em inglês, mas quem tem curiosidade pode dar uma lida breve. Eu vou pôr aqui na descrição o link para este estudo, que concluiu, basicamente o que o estudo fez foi comparar dois tipos de regimes de perda de peso, um baseado em déficit calórico com várias refeições ao dia e outro baseado em déficit calórico com jejum intermitente. E, apesar dos dois grupos terem perdido peso significativo, apenas o grupo que fez que compreendia o grupo de jejum intermitente mostrou uma melhoria nos níveis de insulina, adiponectina e lectina, incluindo também as hormonas do apetite como a grelina. Okay? Então nós conseguimos perceber que o jejum não baseia-se só em déficit calórico, ele apresenta um potencial muito grande de estabilização dos nossos níveis hormonais. Se vocês tiverem interesse em saberem sobre todas as modificações que ocorrem no nosso corpo quando nós entramos num estado de jejum, podem pôr na descrição abaixo ou nos comentários que gostariam que eu fizesse algum vídeo com este tipo de informação. Tá certo? Para terminar o vídeo, eu gostaria de vos recomendar a procurarem, se têm mais de 45 anos, estão ligeiramente sobrepeso, procurem o vosso médico, ok? Peçam um teste de tolerância à glicemia, peçam um doseamento de insulina, porque, de acordo com os padrões alimentares que nós apresentamos hoje em dia, existe uma grande probabilidade, estatisticamente de 85%, de seres resistentes à insulina. E o ótimo é que, se nós abordarmos este problema no início, nós
conseguimos controlar com maior eficiência do que se deixarmos o problema evoluir para um estado diabético. Tá bem? E é isso, pessoal. Gostaria que partilhassem dúvidas, questões, se tiverem temas que gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos, podem pôr nos comentários, tá certo? E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da informação que eu trouxe, porque do meu ponto de vista é uma informação extremamente importante. Tá bem?